Olá pessoal, dando continuidade aí no nosso assunto conjuntos numéricos, vamos para a adição de números inteiros, tá? Nós já vimos as ideias iniciais de números inteiros, agora vamos aí para essa operação que é a adição. Vamos lá, as ideias aí, né? Olha, só um momentinho aí, pronto, a nossa canetinha aqui, olha. Para melhor entendimento desta operação, associaremos aos números inteiros positivos a ideia de ganhar. Então, os números positivos, nós vamos ter a ideia de ganhar para os números positivos. E aos números inteiros negativos, a ideia de perder, certo? Então, quem tem números inteiros positivos está ganhando. Quem tem números inteiros negativos está perdendo, certo? Essa que é a ideia aí que vai dar para nós fazermos a operação de forma que dê para entender melhor. Vamos lá, olha aí, ganhar 5 mais, esse mais aqui, tá? É o mais de adição, tá, pessoal? É o nosso mais de adição, nós estamos fazendo a operação de adição aí, certo? Adição. E o ganhar é o sinal positivo, tá? Do número, ou seja, ganhar 5 é mais 5, mais ganhar 3, mais 3. Quem ganhou 5 e ganhou 3, ganhou 8, certo? Olha aí como fica. Olha aqui, o sinal de mais da palavra ganhar, ganhou, né? Ganhou 5, mais, né? Adição, adicionado a quem ganhou 3, ganhou 5, ganhou 3, ganhou 8, certo? Vamos lá, mais ideias aí. Perder 3 mais, perdeu 4 também. Perdeu quanto no total? Perdeu 7. Deu para entender a ideia aí de perder 3 adicionado a perder 4? Perdeu quanto no total? Perdeu 7. Então, olha aí. Tá aqui, olha. Menos 3 mais menos 4 é igual a menos 7. Pessoal, aqui a ideia mesmo é de somar números negativos, certo? Nós estamos somando os dois números negativos de forma que ele ficou mais negativo ainda, né? Vamos entender assim, né? Quem perdeu 3 e perdeu 4, o total de perda é 7. Então, menos 3 mais menos 4 é menos 7, certo? Vão entendendo essas ideias aí, que agora nós estamos falando dos inteiros negativos também nas operações. Mais exemplo. Ganhou 8, mas perdeu 5, ainda ficou ganhando quanto? Ficou ganhando 3. Tá? Vamos entender o que é isso? Olha aqui. Mais 8 mais menos 5 é igual a mais 3. Tá? Então, quem tem 8, quem ganhou 8, mas perdeu 5, essas diferenças entre quantidades, tá? Adicionar um número positivo e adicionar um número negativo, tá? Adicionar esse menos 5 é como se a gente estivesse tirando 5 do mais 8. Tirando 5 quantidades do mais 8. Só que ainda ficou quanto? Ainda ficou mais 3. Deu para entender? É como se esses 8 positivos aqui, tá? Eles se cortassem, vamos dizer assim, cancelassem com 5 negativo, certo? Então, ainda que a gente desconte 5 desses 8, ainda ganhou, ainda sobram 3, certo? Essa que é a ideia. Essa adição aí. Tá aqui. Perdeu 8, tá? Perdeu 8, mas ganhou 5. Ainda perdeu quanto? Perdeu 3. Porque a perda aqui, pessoal, ela é maior, a quantidade de perda é maior do que a quantidade de ganho. Deu para entender? Então, ainda que nós somemos aqui, tá? Uma perda maior que uma perda que uma quantidade de ganho menor, vai prevalecer aquela quantidade que tinha a mais, que no caso era a perda. Tá dando para entender? Então, entre a perda, que foi 8, e o ganho, que foi apenas 5, né? Se descontou esse ganho aqui, né? Com 5 daqui, ainda sobraram 3 perdas. Olha aí, como é que fica isso aí, ó. Menos 8
mais 5. Deu para entender? Mais 5. Ou seja, dessa perda de 8, 5 foi ganho, mas não completou, né? Ainda ficou uma perda de 3. Se a gente fosse falar de débito, vamos falar de dinheiro. É como se você tivesse, nesse perder aqui, você tivesse com saldo negativo, menos 8. Aí você ganhou 5 para tentar suprir o seu saldo negativo. Só que esses 5 não supriu o saldo negativo. Ainda ficou com saldo negativo de 3, porque esses 5 não completaram aqui para pagar toda a dívida. Se nós falarmos de essa perda como se fosse uma dívida também. Certo? Deu para entender aí, pessoal? Eu tô aqui falando como se você estivesse bem na minha frente mesmo, que vocês estão ouvindo. Então vamos lá. Bora lá. Aqui, olha, uma ideia. O sinal, essa cruzinha aqui, que é o sinal de positivo, o sinal de mais, né? Antes do número positivo pode ser dispensado. Mas o sinal de menos, né? Esse sinal de menos aqui, o tracinho, antes do número negativo nunca pode ser dispensado. Certo? Então o sinal de mais antes do número positivo, tá? Pode ser dispensado, mas o sinal de menos não. Ele está querendo dizer isso aqui, pessoal. Bora ver se aparece um exemplo. Não apareceu um exemplo. Eu vou voltar um pouquinho, só para mostrar para vocês que o sinal de mais, bem aqui, ó, tá? Vou cortar aqui, ó. Sinal de mais na frente do número, mais 3, pode ser dispensado. O mais 3 continua sendo o 3. É isso que ele está dizendo, tá? Mais 5 continua sendo 5. Agora o menos 4, por exemplo, não pode ser tirado. Tem que continuar sendo com o sinal na frente, menos 4, para a gente saber que esse número é negativo. Certo? É isso que está dizendo aí. Ok? Vamos continuar. Propriedades da adição de números inteiros. As propriedades agora. O conjunto Z, ele é fechado para adição. Isto é, a soma de dois números inteiros ainda é um número inteiro. É muito parecido lá com o fechamento dos números naturais, mas agora é para os números inteiros. As regras são as mesmas aí, olha, associatividade. Eu coloquei só números positivos aqui, a soma, mas mesmo que esse B, esse A seja qualquer número, podia ser negativo ou qualquer número, não importa se você vai somar primeiro o B e o C, depois o A e o B, o resultado somado com o que ficou vai continuar sendo o mesmo, certo? Olha um exemplo aí, eu coloquei números positivos, mas é a mesma coisa. Tá aqui, se você somar primeiro o 7 com o 3, isso vai dar 10, mais 2, 12. Se você somar primeiro o 2 com o 3, vai dar 5. Mais 7, 12. Então, ambos os resultados aí vão dar 12. Né? Juntar eles todos. Não importa com qual que você associe primeiro, quais pares você some primeiro. Certo? A comutatividade, né? Quem lembra da comutatividade, quase não sai aqui, pessoal, mas saiu. Para todos os dois números ou mais números, né? Dois números pertencentes ao conjunto dos números inteiros, né? Se você trocar a ordem deles e somar, o resultado é o mesmo, né? Ou seja, se você somar A mais B é igual a somar B mais A, ok? Aí os exemplos aqui são muito parecidos com os nossos exemplos dos números naturais. Eu coloquei dois positivos, né? Se você somar 3 mais 7 dá 10, a mesma coisa que somar 7 mais 3, que também dá 10, ok? Mas se fosse negativo dava, se você tivesse menos 3 mais 2, né? Olha a perda, você perdeu 3, depois adicionou 2, mas você ainda ficou com uma perda de 1. E se colocar o contrário, mais 2, menos 3, desse jeito aqui, tá? Ainda continua sendo a mesma coisa, olha, o menos 3 ainda é a perda maior do que mais 2, então você ainda ficou com perda de menos 1, certo? Perdeu 1 ainda, ok? Dando continuidade aí, elemento neutro, então existe o zero em Z, tá? Que é adicionado a cada número B em Z, tá? Cada número B, qualquer número que for esse B dos números inteiros, proporciona o próprio B, ou seja, qualquer número somado com zero é o próprio número. Aí aqui foi escolhido o B, representando qualquer número. Exemplo, ó,
B vezes B mais 0 é o próprio B, tá? Se eu falei B vezes aí eu errei, tá, pessoal? Mas se for somado o número B com elemento neutro, o 0, vai dar o próprio B. Aí, 7 mais 0 é o próprio 7. Já vimos que somar uma quantidade a 0, essa quantidade não modifica, continua sendo a própria quantidade, né? O 0 é o elemento neutro da adição. Elemento oposto, tá? O elemento oposto, tá? Para todo B pertencente aos inteiros, a gente lê para todo número B, tá? Qualquer que seja o número, nós chamamos de B para representar todos os inteiros, tá? O oposto de B, né? Existe um menos B em Z, tá? O quê? A soma do número B mais o oposto de B é 0, tá? Então vamos lá. Se você somar um número B com o seu oposto, isso dá 0, ok? Essa que é a característica legal aí, tá? Que você somar o número positivo com o seu oposto negativo dá 0. Ou o número negativo com o seu oposto positivo vai dar 0, certo? Tipo, mais 3 somado com menos 3, isso dá quanto? Dá 0, certo? Então, mais 9 mais menos 9 é 0. Um número somado com o seu oposto é como se eles se cancelassem, tá, pessoal? Eles se cancelassem dando 0, ok? A subtração de números inteiros. Vamos falar da subtração agora de números inteiros. Mas antes de nós falarmos da subtração de números inteiros, vamos a algumas ideias. A subtração é empregada quando precisamos tirar uma quantidade de outra quantidade. Quando nós precisarmos tirar uma quantidade de outra, estamos efetuando uma subtração, certo? Outra ideia. Temos duas quantidades e queremos saber quanto uma delas tem a mais que a outra. Né? Quando nós temos duas quantidades, para saber quanto uma delas tem a mais que a outra, nós fazemos uma subtração, a diferença entre elas. Deu para entender? Mais uma ideia aí. Temos duas quantidades e queremos saber quanto falta a uma delas para atingir a outra. Então nós fazemos a diferença, novamente a subtração entre elas, para saber quanto a menor precisa para atingir a quantidade da maior. Então, todas essas ideias de subtração aí são empregadas aí na subtração de números inteiros, ok? A subtração é a operação inversa da adição, tá? Essa ideia aqui nós já vimos, mas estamos vendo novamente. A subtração é a operação inversa da adição. Uma completa a outra, tá? Uma verifica a outra. Aqui uma ideia aqui, ó. Observe. O 9 menos o 5 dá 4, tá? O 9 aqui, esse primeiro número, é chamado minuendo, certo? É ele que vai ser subtraído. O 5 que está subtraindo, tirando do 9, é chamado subtraindo. Tá? Ele está subtraindo do 9. E o 4, também chamado de diferença ou resto. Essa é a diferença, o 4 é a diferença entre o 9 e o 5. Certo? A diferença entre o 9 e o 5 são de 4 unidades. Para se chegar no 9, nós precisamos de 4, tá? Somado ao 5 para se chegar no 9. Então, a diferença de 9 menos 5 dá 4. Aí está aqui como elas são as operações inversas nesse sentido. Se você pegar a diferença, o resultado, somar com o subtraindo, vai dar o minuendo. Ó. Tá aqui, você pega o resultado, que é 4, soma com o subtraindo, que é esse daqui que está subtraindo, o 9. A soma desse tem que dar o minuendo. É isso aí, pessoal. Tá vendo? Com uma explica e verifica a outra. Continuando aí, considere as seguintes situações. Primeira situação. Na segunda-feira, a temperatura de Monte Sião passou de mais 3 graus Celsius, tá, pessoal? Mais 3 graus Celsius para mais 6 graus Celsius. Passou de 3 para mais 6. Qual foi a variação da temperatura do mais 3 para o mais 6? Para nós fazermos isso aí, nós fazemos uma subtração do maior menos o menor, ou seja,
do 6 menos o mais 3. Né? Essa diferença vai nos dar a variação de temperatura. Então vamos ver como é. Esse fato pode ser representado pela subtração, pessoal. Tá? Porque nós queremos saber quanto foi do mais 3 para o mais 6. Nós efetuamos a subtração. Ou seja, mais 6 menos mais 3, tá? É como se você estivesse tirando essa quantidade mais 3 do 6 para saber a diferença, a variação. E a variação foi mais 3. Que é a subtração de 6 menos 3. Ok? Vamos à segunda aí. Segunda ideia. Na terça-feira, a temperatura de Monte Sião durante o dia era 6 graus. Graus Celsius. Vamos usar graus aqui, pode ser qualquer outro tipo de temperatura. Mas vamos usar graus Celsius, tá? Isso durante o dia. À noite, a temperatura baixou de 3 graus Celsius, né? Baixou de 3 graus Celsius. Qual a temperatura registrada na noite de terça-feira? Vamos lá. Esse fato pode ser representado pela adição. Tá aqui, ó. Mais 6 graus, estava à noite, foi adicionado a menos 3 graus, né? Porque baixou 3 graus. Então, mais 6 passou para menos 3, mais menos 3, tá? Isso dá quanto? Isso daqui dá mais 3, certo? Isso dá mais 3, essa diferença aí, tá? A soma desse com esse negativo aqui. Então, estava mais 6, né? Caiu para 3, né? Baixou para 3, então isso deu mais 3, ok? Bora continuar aí. Se compararmos as duas igualdades, verificamos que mais 6 menos mais 3 é o mesmo que mais 6 mais menos 3. Tá? Essas duas operações, do jeito que elas estão aqui, tá? Elas dão o mesmo resultado, certo? Aqui nós estamos subtraindo, fazendo a diferença entre o mais 6 com o mais 3, a diferença dá mais 3, né? E aqui nós estamos somando o mais 6 mais menos 3, que também dá mais 3, né? Caiu essa diferença de mais 3. Ok? Tá aqui, temos, né, essas quantidades. Do jeito que está aqui, olha, pessoal. É a mesma coisa, certo? Só que um está sendo somado, né, e o outro está sendo subtraído. Ok? Aqui nessa ordem que está aqui, tá? Nesta ordem que está aqui, mais 3 menos mais 6, tá? Desse jeito também que está aqui, tá? E desse continua dando o mesmo resultado, menos 3, tá? Porque se a gente fosse falar aqui de que esse sinal de menos aqui, ele é o oposto do que está dentro, certo? Nós poderíamos eliminar os parênteses, pessoal. Deixa eu ver se dá para me colocar aqui. Tá, dá. Eu vou riscar aqui, olha. O mais 3 do número da frente, a gente repete. Esse sinal de menos aqui, ele é o oposto do que está dentro do parênteses. Então, vai ficar menos 6, certo? Aí, aquela ideia lá. Aqui ganhou 3, mas perdeu 6, né? Então, quem vai prevalecer? Quem ganhou mais ou quem perdeu mais? Quem perdeu, né? Aí nós fazemos a diferença para saber qual foi a perda. Então, a diferença entre 6 e 3 é 3. Só que menos 6 era a quantidade maior de perda. Então, fica prevalecendo o sinal de menos. Por isso, quem perdeu 6 e ganhou só 3, ainda perdeu 3. E aqui, tá? Nesse outro lado, podemos eliminar o parênteses da primeira normalmente. Só que esse sinal de mais aqui, tá? Ele não modifica o sinal de menos do 6. Tá? Por isso que é aquela regra dos sinais, mais com menos é menos. Pode fazer a regra dos sinais aqui também, pessoal. Esse mais não modifica o menos. Agora o sinal de menos aqui modifica o sinal de mais, porque a ideia é de oposto.
Tá? Então aqui a gente só ia colocar o menos 6 normalmente. Essa operação aqui é a mesma daqui, que dá menos 3, certo? Continuando aí, ficou riscado aqui, deixa eu dar só uma limpada aqui, pessoal. Tá? Minha borracha aqui. Essa ideia aqui também, tá? Aqui nós estamos fazendo uma análise tanto para subtração quanto para adição. Aqui, olha, menos 6 menos 3, tá? Então aqui, se nós fôssemos eliminar o parênteses, ia ficar no da frente apenas repetir menos 6. Aí esse sinal de menos é o oposto do que está lá dentro do parênteses. Ou seja, esse sinal de menos aqui de subtração, ele quer dizer que nós estamos fazendo a operação do oposto do que está lá dentro. Ou seja, menos com menos dá mais, certo? E o que prevalece aqui? Esse sinal aqui do mais. Então vai ficar menos, tá? Aqui a perda foi maior que o ganho. Então menos, qual é a diferença agora do 6 e do 3? É a subtração de 6 menos 3, que dá 3, certo? Aqui repete para eliminar o parênteses, repete o menos 6, certo? Esse mais com esse mais continua sendo o mais. Essa ideia aí é a ideia mesmo de eliminação dos parênteses usando as regras dos sinais, pessoal, tá? Então a perda de 6 aqui com um ganho de 3, tá? Isso deu ainda uma perda de 3, tá? Porque esses 3 aqui não conseguiram quitar toda essa perda de menos 6, ainda ficou devendo 3, certo? Não vou apagar aqui, vamos lá. Daí podemos afirmar que subtrair dois números inteiros, tá? Só apagar para ficar mais organizado, né, pessoal? Um pouquinho mais aqui. Depois é só... Pronto. Então vamos ler agora bonitinho aí. Daí podemos afirmar: subtrair dois números inteiros é o mesmo que adicionar o primeiro com o oposto do segundo, certo? Então subtrair dois números inteiros é o mesmo que adicionar o primeiro com o oposto do segundo, certo? É isso que ele está dizendo. Então subtrair esse aqui, ó, eu vou subtrair aqui menos, tá? Mais 3 menos 6. É a mesma coisa que eu pegar o mais 3 com o oposto do segundo, porque muda o sinal do segundo, certo? Então subtrair é a mesma coisa que somar com o oposto, certo? Aqui, ó, nós estamos subtraindo com mais 6. É a mesma coisa que somar com menos 6. Vai dar o mesmo resultado, certo? Então subtrair dois números inteiros é o mesmo que adicionar o primeiro com o oposto do segundo. Fazer essa questãozinha aí para a gente finalizar o vídeo, pessoal. Tá? Vocês já sabem onde está essa questão. Então aqui, olha, Ruth tem somente R$ 2.200 e deseja gastar a maior quantidade possível sem ficar devendo na loja. Verificou o preço de alguns produtos. Tá aí os preços, tá? A TV é esse preço aqui, R$ 562, o DVD R$ 399, micro-ondas R$ 429 e a geladeira R$ 1.213. Na aquisição dos produtos, conforme as condições mencionadas e pagando a compra em dinheiro, o troco recebido será de, tá? Então ela vai pagar uma quantidade, vai receber um troco. Quanto vai ser esse troco, pessoal? Vamos lá. É o troco, tá? Então tá aqui a quantidade de dinheiro que ela tem que comprar o máximo de produtos aqui que dê na maior quantidade possível, mas que ela não fique devendo. Então vamos lá. Aqui eu peguei os quatro, né? Peguei os 4 objetos e somei. A soma dos 4 objetos deu 2.603. Então não dá para comprar os 4, né? Porque deu 2.603 e ela só tem 2.200. Então nós temos que ir eliminando aí um desses objetos de forma que seja a maior compra possível, tá? Então vamos lá. Aqui, perceba que eu eliminei nesta daqui, olha, nós estamos fazendo essa. Eu eliminei quem? Eu eliminei a geladeira. Eliminando a geladeira, bem aqui, ó. Aqui era para estar o valor da geladeira. Eu eliminei a geladeira, fiquei apenas com os 3 primeiros. Somei, deu 1.390. Tá, mas essa já foi o valor maior possível, tá? Vamos ver se tem outras somas. Agora eu eliminei quem? O micro-ondas.
Então eu fiquei com a TV, o DVD e a geladeira. Eu somei, deu 2.174. Olha, chegou próximo de 2.200, mas não passou. Já me diz que é essa daqui. Eu eliminei agora o DVD, fiquei com os outros 3. Somei, deu 2.204. Passou 4 unidades do valor. Então essa daqui tá fora. Tá fora essa. Entre essas duas aqui, essa tá fora. Essa daqui tá mais. Tá? Ainda tem mais uma? Tem. Eu eliminei a TV, a primeira. Eu somei, deu 2.041. 2.041 ainda é uma quantidade menor que 2.174. Então, o que foi comprado? Foi comprado aqui o primeiro, o DVD, aliás, o primeiro a TV, o segundo o DVD, não foi comprado micro-ondas, depois foi comprado a geladeira. Por que foi comprado esses daí? Porque a condição do problema estava dizendo que ela teria que comprar a maior quantidade possível que desse, né, o valor dos objetos que não ultrapassasse a quantidade que ela tivesse, que era 2.200. Tá? Essa daqui, olha, ultrapassou. Comprar os 4 iria ultrapassar, comprar esses 3 aqui iria ultrapassar. Comprando esses nessa aqui e nessa, né, ainda é uma quantidade menor que 2.174. Então essa daqui é a opção correta. Só que lá não está pedindo isso aí, lá está pedindo. E o troco foi quanto? Então nós temos que fazer a subtração desse valor aqui com o valor de 2.174. Então 2.200 menos 2.174 deixou o troco de R$26. Com essa compra aqui, né, que foi a maior compra possível, sobrou um troco de R$26. Bom, pessoal, é isso aí, tá? Espero que vocês tenham entendido essas ideias de números inteiros, tá? Até mais.